Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, meu nome é Camila Schneckenberg, eu sou médica, ginecologista e obstetra, mestrando em Saúde da Mulher pela Federal do Paraná. E hoje eu tô aqui com a minha mãe, Cristiane Schneckenberg, também ginecologista e obstetra, sexóloga e pós-graduada em ginecologia infanto-puberal. E esse é um podcast da SOGIPA em parceria com a CS+. E a ideia de hoje é trazer um tema muito frequente no consultório, tanto do GO geral quanto do especialista, que é o desejo sexual hipoativo. E a gente sabe que essa queixa ela é extremamente frequente, acredita-se que em mais de 40% das pacientes têm alguma queixa, alguma demanda relacionada a isso, e muitas vezes nós não sabemos como entrar, como abordar isso na prática. Gostaria de chamar então você, doutora, para se apresentar e a gente começar esse tema polêmico e tão importante. Isso. Então, meu nome é Cristiane Schneckenberg, eu sou ginecologista, como você falou, especialista em sexualidade. E é muito importante falar desse assunto, né? É um prazer estar aqui conversando, principalmente com a minha filha, né? Que representa a nova geração da ginecologia. E saber que hoje essa questão do desejo sexual hipoativo tem ganho uma relevância, uma importância junto não só aos próprios profissionais, né, que entendem e reconhecem a necessidade de abordar melhor esse assunto, mas também pela própria Febrasgo, enfim, todas as instituições que vêm trazendo as pesquisas, vêm trazendo protocolos e todas as literaturas para que a gente possa assim, se sentir mais respaldado para abordar esse tema. Eu lembro que, assim, recém-formada, tinha muita dificuldade e fui buscando, através de cursos e workshops, congressos e depois especialização, entender melhor como tratar desse assunto. As pacientes precisam, elas merecem e a gente pode sim fazer cada vez mais e melhor por elas nessa questão. Sim. Bom, para começar então, eu queria trazer tecnicamente, né, a definição do que seria um desejo sexual hipoativo. E de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, a disfunção do desejo sexual hipoativo refere-se a uma condição que ocorre na ausência ou redução acentuada do desejo ou da motivação para a pessoa se envolver em alguma atividade sexual, que é manifestada por algum dos seguintes critérios. O desejo tem que estar reduzido ou ausente, precisa ter um desejo de resposta reduzido ou ausente a sinais eróticos ou a estimulação, ou ainda incapacidade de sustentar o desejo ou interesse pela atividade sexual já uma vez iniciada. E essas manifestações elas precisam ser persistentes por vários meses, associado a um sofrimento clinicamente significativo. Então, trazendo assim, né, parece até um pouco teórico, enfim, e eu gostaria de começar o bate-papo justamente falando sobre essa definição, esse conceito, e na prática, como que a gente pode diagnosticar o desejo sexual hipoativo no consultório, né? Como é que essa demanda chega pra gente? Então, o diagnóstico do desejo sexual hipoativo, ele é eminentemente clínico. Não vai ter nenhum exame que nós possamos, né, pedir, então, para estar fechando esse diagnóstico. E existem situações em que a paciente vai trazer uma queixa envolvendo desejo, mas que não vai fechar todos os critérios para a gente ter essa classificação do desejo sexual hipoativo, que, como você falou, são esses critérios, né, de um rebaixamento do desejo espontâneo, do desejo responsivo e uma incapacidade de manter esse padrão de resposta. Mas, se a paciente traz essa queixa como algo mais pontual ou transitório e eu não consigo verificar, né, que ela tem uma frequência que seria mais de 75% das vezes num período de pelo menos 6 meses e gerando sofrimento, então eu não fecho o diagnóstico. Mas não por isso que a queixa do desejo sexual hipoativo não deva ser valorizada. Não é porque eu não fechei os critérios, ou seja, não tem esse tempo, não tem toda essa frequência, que eu vou desmerecer a queixa da paciente.
paciente. Então, nós temos o diagnóstico da disfunção, que vai nos levar para todo um raciocínio e uma conduta, mas nós temos as queixas que também merecem muitas vezes serem avaliadas e conduzidas, muitas vezes até pelos mesmos iniciais modelos que a gente utiliza para conduzir a própria disfunção, e que através dessas orientações, explicações, a paciente vai poder ela mesma muitas vezes se reorganizar nas suas cognições e superar essa queixa que não era uma disfunção, mas que estava lhe incomodando um pouquinho. Certo. Então, a gente tem, né, essa questão da queixa em si, e tem também quando essa queixa vira uma demanda tão persistente ou tão, né, que gera um sofrimento tão grande que ela passa a ser denominada, então, como uma disfunção propriamente dita, mas nem por isso deixa de ser importante. Acho que isso é bem interessante, né? E muitas vezes eu sempre falo assim para os meus alunos, quando a paciente, às vezes a gente demora a consulta inteira para conseguir que no finalzinho a paciente traga um leve ponto ou uma deixa para a gente entrar nesse assunto. Então, se nós profissionais não, às vezes, questionamos ativamente, ela não se sente à vontade, ou demora um tempão, né, algumas consultas, algumas vindas, para ela se sentir à vontade ou seguro o suficiente para abrir essa demanda, que às vezes era o motivo justamente da consulta inicial, né? A gente está, às vezes, investigando outras demandas da vida dela e quando consegue entender que a origem do problema era realmente algo relacionado à saúde sexual em si. Sim, é muito frequente que as pacientes, os estudos mesmo, né, indicam que as pacientes têm uma dificuldade em trazer a questão, porque envolve intimidade, ela não sabe muito bem ainda como que o profissional vai receber isso, se ele vai estar aberto ou não à situação, e a paciente vem programada para consulta normalmente para trazer uma queixa objetiva de uma dor ou uma rotina, então isso sempre fica na cabeça dela, às vezes como uma brecha, né, onde ela vai encontrar o espaço. E se o profissional abrir ele mesmo, né, essa porta, perguntando para ela, e a vida sexual está tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão que tenha te incomodado? Então, se a paciente traz, tem algumas coisas, ou realmente... Então, se você abrir para essa questão, você já está fazendo um grande trabalho, porque você facilita que a paciente se sinta motivada a trazer essa situação. E quando a paciente, de fato, só traz no finzinho da consulta, aquela história, eu esqueci, tinha mais uma coisa, eu estou sem desejo, enfim... Quando a paciente consegue trazer a demanda no momento final, é importante acolher e programar com ela. Então, esse assunto é tão importante que a gente vai ter que conversar melhor sobre ele na sua próxima vinda, no seu retorno, vamos deixar marcado. Ou seja, você não deixar para depois, assim, no sentido de esquecer, né? Então, combinar com ela, entrar novamente nessa situação. Deixar uma observaçãozinha ali para a próxima consulta, às vezes até já começar a abordagem com relação, entrando nesse assunto com relação à sexualidade. E o meio do caminho aí você abrir para a paciente falar, mas, por exemplo, se ela falar, de fato, não estou tendo muita relação e tal, a gente perguntar, mas isso está te incomodando, isso está sendo um problema? Porque às vezes ela está num momento de vida que aquilo está ok. E aí também a gente fica... tendo que encontrar esse equilíbrio entre abrir para a queixa chegar, mas não problematizar algo que muitas vezes para a paciente não é realmente algo que ela queira entrar nesse assunto, naquela questão. Certo. Bom, falando aí, né, sobre essa abordagem adequada do problema, como que você recomenda, de forma prática, que o gineco geral entre nesse assunto, né? Então, como alguma pergunta-chave, algum fluxograma, enfim, alguma dica para que na nossa vida real, né, então, ou a paciente traz essa demanda, ou a gente questiona ativamente, né, e aí tem alguma queixa relacionada à vida sexual, ou como está, né, a essa área, e aí ela... cita, enfim, que talvez esteja com o desejo sexual reduzido ou nota isso, e ela cita que isso está incomodando ela realmente. Como que a gente vai abordar inicialmente para tentar identificar de onde vem o problema? Ou, né? Então, quando eu comecei a buscar... ser uma médica, né, que acolhesse a queixa da sexualidade da paciente, muito antes de fazer uma especialização, o primeiro momento que ficou claro para mim que era muito possível fazer algo, porque antes parecia um quebra-cabeça confuso, por onde que eu vou, o que eu faço, e aí você fica até com medo de perguntar, porque daí você fica com medo do que você vai fazer, né? Mas foi o modelo de Pilset. Então, esse é um modelo que nos permite, ele não é usado só para sexualidade, mas ter uma certa organização que vai tendo uma graduação de intervenção aonde eu consigo resolver grande parte dos problemas. Então, ele é representado por uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide seria o
o P de permitir, de permissão. E a permissão aqui seria esse primeiro ponto que a gente já começou a dar na hora que abriu para a pergunta da paciente. Ou seja, deixar que ela traga a demanda, acolher essa demanda, ou seja, permitir que o assunto aconteça. Aí, na sequência do PILCIT, o IL seria informação limitada, porque está muito atrelado à queixa sexual com um desconhecimento de, muitas vezes, a paciente não entender muito bem, não teve a oportunidade, muitas vezes, de ser orientada adequadamente sobre a sua anatomia, sobre a sua fisiologia, sobre as características da resposta sexual. Então, às vezes, a paciente, depois de estimulada, ela responde, sente desejo, mas ela não valida esse desejo. Para ela só teria desejo, que valeria como um desejo saudável, se ela sempre tivesse um desejo espontâneo. E se ela entender que a resposta sexual feminina é hoje, né, compreendida num modelo circular que foi proposto por Basson, e que é um modelo em que, depois de receber um estímulo, o desejo pode ser se colocar presente, se fazer presente, é o desejo responsivo, e que isso é normal para a maioria das mulheres, principalmente nos relacionamentos estáveis. Então, se eu valido o desejo responsivo, muitas vezes ela já entende isso e ela vai tá mais aberta aos próprios ganchos dela de fantasia, de pensamento, e as propostas que venham e que cheguem a ela como um estímulo sexual para ela engajar na relação. Então, a questão do desejo dela não tinha, de fato, um problema, mas tinha um desconhecimento de que a resposta sexual que ela apresentava era normal. Então, é isso. O IL é informação limitada, com dados de anatomia, fisiologia e também da resposta sexual, que vão ajudar a paciente a se posicionar melhor dentro da questão. E, continuando no PILCIT, o próximo degrau dessa pirâmide seria a sugestão específica. Ou seja, para cada caso, a gente vai perceber, dentro da realidade da paciente, dentro do que você possa ali entender, que faça sentido para ela, sugestões que sejam válidas para aquela questão. No caso, né, porque o PILCIT se aplica a todas as disfunções, mas do desejo sexual hipoativo, muitas vezes, se eu sugerir para essa paciente que ela tenha um arquivo, né, um banco de ideias, a gente fala, né, praticamente um cardápio erótico, que ela entenda a importância de pensamentos, de referências da sua sexualidade, que possam ser para ela um gatilho para o desejo. Então, se eu dou para ela essa sugestão de, através de leitura, ver filmes, enfim, ter conteúdos mentais que a deixem alimentar o desejo, isso já é uma sugestão específica que se aplica ao desejo sexual hipoativo. E, finalmente, o final da pirâmide, o T, de terapia. Porque quando eu percebo que existem questões pessoais, interrelacionais ou intrapsíquicas que são importantes e que aquilo não vai ser resolvido até aquele momento da minha intervenção, eu vou sugerir uma terapia. Que na sexualidade, o mais frequente, mas não é o único caminho, é a terapia comportamental cognitiva, que traz uma abordagem mais direta para as queixas sexuais. Então, o PILCIT é um caminho para a gente entrar no assunto, seguir com ele e poder levar a, digamos, uma consulta terapêutica, né? Uma entrevista e uma consulta terapêutica. Eu gosto bastante do PILCIT também, justamente porque ele é bem abrangente, né? E eu acho que, se a gente for analisar essa pirâmide propriamente dita, a maior parte dela, o GO geral, ele consegue entrar, né? Principalmente os primeiros degraus ali, onde a gente faz, né, essa abordagem inicial, essa abertura de espaço, tenta identificar se há algum gatilho, se há algum ponto específico, mas principalmente na questão da orientação e da informação, que eu acho que isso já é bastante libertador, e as pacientes conseguem, através do autoconhecimento, né, conversar também com a sua parceria e entender que talvez, né, se reconhecendo e se aceitando que aquilo não necessariamente era um problema, ou se aquilo está começando a ser um problema, achar um caminho para que ele não se torne uma disfunção propriamente dita, né? Exatamente. Bom, e com relação a essa parte, né, falando da limitação também do ginecologista,
como acho que seria interessante trazer aqui alguns pontos sobre a fisiopatologia da doença, para que nós possamos também, da parte tecnicamente falando, né, pensar em estratégias terapêuticas que possam estar ao nosso alcance. Não sei se você consegue dar uma pincelada geral sobre a fisiopatologia do desejo sexual hipoativo, visando aí, né, que a gente consiga talvez entender até o motivo pelo qual muitas vezes durante a avaliação ginecológica algumas das demandas podem estar relacionadas a medicações, a doenças orgânicas, né, enfim, e que faz da nossa alçada e buscar para descartar, porque muitas das vezes a informação limitada e o acompanhamento vai ser suficiente, mas existem situações onde a gente precisa reconhecer que exige uma terapêutica mais direcionada. Sim, as disfunções sexuais, elas, em primeiro lugar, quando a paciente traz a demanda do desejo, por exemplo, ela sempre deve ser vista dentro do conjunto de possibilidades de disfunções sexuais como um todo. Então, a gente tem atualmente assim, uma classificação que separa entre transtorno de desejo e excitação, em que ficou unido à questão do desejo com a parte da resposta mais física, mais orgânica da excitação, o transtorno de orgasmo e o transtorno da dor gênito-pélvica, penetração. Então, muitas vezes uma disfunção não está isolada de outra. Então, o primeiro ponto que eu acho que cabe ao ginecologista, agora no papel mais tecnicamente de médico, é abordar um pouquinho mais as fases da resposta sexual, não só o desejo, que foi às vezes a demanda da paciente direta, mas também a questão de como está a excitação, o orgasmo, se tem dor, porque muitas vezes uma disfunção está interligada à outra. Então, isso sempre deve estar dentro do nosso olhar para poder fazer assim uma visão mais abrangente da questão. E além disso, considerar que hoje se entende que a fisiopatologia do desejo sexual hipoativo envolve como se fossem os elementos de excitação estão hipoativos e os de inibição estão hiperativos. Quando a gente vai buscar os elementos que são de excitação e de inibição, nós vamos encontrar inúmeros fatores biológicos, fatores até mesmo sociais e fatores orgânicos, porque eu posso ter situações em que os hormônios, os neurotransmissores, neuropeptídeos e aí toda uma gama neurológica envolvida e sujeita às intervenções e interferências, né, de outros medicamentos, que aí tudo isso eu acho que entra a arte médica mesmo, né? Se o Pilset nos dá um caminho, vai ser o raciocínio clínico, mediante as informações que a gente vai tendo com a paciente, que vão nos ajudar para entender até que ponto uma doença associada está vinculada à sua queixa, até que ponto um medicamento em uso está vinculado à sua queixa. E aí, quando a gente fala de exames, a gente tem que pensar que o diagnóstico da disfunção sexual é clínico e não há um exame diretivo, mas que se eu desconfio de questões clínicas que estão interferindo, aí os exames entram na cena, né? Então, disfunções da tireoide, outras disfunções endocrinológicas, a avaliação de prolactina, ou seja, aí entra o raciocínio clínico médico para poder entender por onde eu vou com essa paciente do ponto de vista orgânico para ajudá-la. Então, eu acho que se a paciente sair, muitas vezes, do consultório, né, com essa triagem, e aí o limite do ginecologista, porque se envolve uma questão, por exemplo, do antidepressivo que a paciente está utilizando. Eu tenho que ver com ela, dentro da situação ali, se eu consigo eu mesma manejar uma mudança nesse antidepressivo ou uma outra forma de lidar com essa questão, né, para vencer essa possível interferência, avaliar sobre a contracepção que ela está usando, o que isso pode ou não impactar. Então, o limite do ginecologista é muitas vezes saber até onde ele conduz e até onde ele pede ajuda para o seu colega endócrino, uro, enfim, que pode estar envolvido no processo. Certo. Essa abordagem multidisciplinar é bem importante, né? Acho que as doenças psiquiátricas, principalmente, entram muito no diagnóstico diferencial, até, talvez, dessas disfunções persistentes, talvez. E ficamos numa saia justa, por que não dizer assim, né? Entre as medicações que ajudam para o tratamento de alguma outra disfunção da paciente e que podem estar interferindo um pouco ou ali entrando
nesse jogo como adversários ou como um auxílio para, né, fazer esse tratamento direcionado. Algumas coisas são bem práticas do nosso dia a dia, né? Então, anticoncepção, algumas pacientes já chegam com essa demanda. Você citou sobre os contraceptivos, né? Será que contraceptivo reduz mesmo o desejo sexual? O que eu falo para minha paciente quando ela traz essa queixa? Porque é bem frequente elas acreditarem, às vezes, né, o problema está ali em uma outra área, a gente não faz esse pilset, essa investigação inicial tão verdadeira, né? Não explora outras áreas e ela acaba se apoiando na ideia, né? Que ela ouviu falar que o anticoncepcional dela está atrapalhando a libido e às vezes é mais fácil até, né, acreditar que existe um único problema, mas nem sempre é tão simples. Sim, a contracepção, ela é, assim, tem sido alvo de estudos amplos, e quando a gente analisa a questão da anticoncepção, da contracepção e do desejo sexual, a gente não está estabelecido uma relação de uso e prejuízo do desejo, embora alguns trabalhos mostrem que, principalmente com algumas composições, a gente vai ter interferência. Isso não emplaca, né? Porque aí, por outro lado, outros estudos mostram que não. E se a gente considerar os fatores que o anticoncepcional traz, muitas vezes resolvendo problemas ginecológicos, dando segurança contraceptiva. Então, tem pacientes que vão estabelecer, dentro de um contexto, uma melhora da sua função sexual com o seu contraceptivo. E os bloqueios hormonais que o contraceptivo possa levar, né, por exemplo, o aumento da SHBG, uma redução de testosterona livre, isso não tem se mostrado como fator determinante para a redução de desejo. Tem estudos tentando comparar os anticoncepcionais combinados dos isolados com progestagênio e tudo mais, e a gente não enxerga essa linha de raciocínio. Então, o que fica é que as pacientes têm sensibilidade muito individual aos esteroides sexuais, aos hormônios envolvidos nos contraceptivos, que não há nenhuma regra que estabeleça um uso de contracepção e uma redução de desejo como, né, digamos, esperada, mas que se, de fato, para alguma paciente a gente notar essa linha de uso e efeito, né, de efeito e causa, então, aí a gente possa considerar com ela uma mudança para um método que não traga ação hormonal. Então, não ignorar a possibilidade de que haja realmente uma interferência, mas colocar essa possível interferência num patamar muito limitado, porque é isso que a gente percebe. E, para algumas pacientes, até mesmo uma melhora do desejo pelos benefícios que a contracepção traz. Para essas pacientes que trazem a demanda, né, de efeito, de causalidade, assim, bem importante, né? Então, não utilizava nenhum método, aconteceu o início ali de algum método hormonal específico e ela notou abruptamente uma mudança. Eu acho que vale, sim, talvez até conversar sobre a troca realmente, ou para um método não hormonal, ou ainda para métodos com menor ação, né, antiandrogênica, e aí elas podem ter talvez se adaptar melhor com essa nova formulação. Então, acho que acolher realmente essa demanda e também, né, não deixar bem claro para a paciente, né, que o anticoncepcional, a princípio, não é a raiz de todos os problemas, né? Que a gente precisa procurar um pouquinho a mais, porque às vezes ele só veio como um fator, uma cereja do bolo ali, e acaba ficando, né, o grande vilão, e na verdade ele só trouxe um problema que já estava ali há muito tempo, né? Só deixou ele mais evidente. E outra questão aí bastante polêmica até, e a terapia hormonal, né? Terapia, acho que falando aqui principalmente em desejo sexual hipoativo, a gente fala de testosterona, né? A maioria das pacientes que têm desejo sexual hipoativo, elas chegam já acreditando que elas precisam, né? Ou que têm testosterona baixa, ou ouviram falar sobre reposição de testosterona. Então, acho que isso seria legal a gente trazer aqui para nosso bate-papo. Isso, a testosterona ela chega junto com a paciente, né? A pergunta e a vontade de dosar a testosterona. E uma coisa que funciona, eu acho, assim, quando a gente explica para a paciente que aquela dosagem, né, que aquele exame, ele é muito limitado na informação que ele nos traz. Porque os métodos de análise, né, enfim, para dosagem de testosterona foram desenvolvidos para os níveis masculinos, né? E as mulheres têm, né, cerca de 10 vezes menos
do que os homens. Então, eu explico para elas que é a mesma coisa que a gente né, querer pesar um prato de comida numa balança daquela do consultório que você sobe em cima da balança. Não tem um refinamento na dosagem. E que aquilo não pode ser traduzido para uma questão que vai ou não causar alguma coisa. Então, a gente já tenta, por aí, quebrar um pouco esse peso da dosagem da testosterona. E, segundo, também trazer para a paciente que a testosterona é um ingrediente dentro de um conjunto muito amplo e complexo. Portanto, tem pacientes com altos níveis de testosterona com baixíssimo desejo e pacientes com baixos níveis de testosterona e com alto desejo, porque o desejo ele envolve a leitura, né, pessoal e emocional de uma série de coisas. Então a parte física está lá, a parte hormonal conta, a testosterona tem a sua importância, mas assim, eu acho que se a gente explicar para a paciente o quanto que o exame não é representativo, ela já entende melhor. Agora, a testosterona tem sido hoje, sim, é considerado, né, um tratamento para desejo sexual hipoativo nas pacientes na pós-menopausa, e ele apresenta boas respostas, mas principalmente não a depender da dosagem, a depender daquela paciente que tem a queixa sexual, que está no climatério, na menopausa, na perimenopausa, enfim, ali, mas já em torno dessas questões do hipoestrogenismo, e que o caminho de repor o estrogênio, corrigir o hipoestrogenismo, tratar a menopausa na sua essência, já vai melhorar a libido, né? Então, a libido muitas vezes está mais ligada ao estrogênio do que à testosterona. Mas aquela paciente que está nessa fase, que repôs ou começou a reposição estrogênica e não melhorou, cabe sim a gente considerar a reposição de testosterona. Se for ver dentro da literatura, é a indicação que a gente tem em mãos, né? Usar a testosterona para desejo sexual hipoativo na paciente na pós-menopausa que não respondeu muito bem somente a reposição do estrogênio. Certo, então acho que o caminho é pensar, né? A paciente está ali no climatério, na perimenopausa ou na própria menopausa, né? Avaliar se ela tem condições, se ela traz essa demanda, acho que o primeiro ponto é avaliar se ela tem alguma indicação e também contraindicação, né? A TRH convencional. Sim. Então, acho que o primeiro ponto seria conversar sobre os benefícios e talvez implementar uma TRH para ela aí. E se num segundo momento, uma segunda avaliação, né? Mesmo ali começando essa medicação, houve melhora de outros sintomas climatéricos, enfim, né? De fogachos e tudo mais, mas persiste a demanda de desejo sexual hipoativo, acho que aí entra realmente a testosterona. E acho que assim, é legal a gente falar isso aqui, porque a TRH... o uso da testosterona, né, como para o desejo sexual hipoativo, também segue as mesmas contraindicações da TRH convencional. Então, se a gente não conseguiria, pensando, uma paciente que eu não vou passar estrogênio para essa paciente, vamos direto para a testosterona, porque ela tem só queixas de desejo sexual hipoativo. E aí, a verdade, a gente fica travado, porque essa paciente também provavelmente não pode receber testosterona como forma de reposição ou como um tratamento medicamentoso. Sim, e de fato, né, a questão, voltando aqui só ao ponto da dosagem, a gente tem, né, uma certa importância na questão da dosagem para um controle, né, depois que você institui esse tratamento, ou seja, se a paciente tem indicação, se ela não tem contraindicação e se ela está usando, a dosagem acaba sendo importante para ter certeza que aquela reposição que a gente colocou, geralmente a gente não tem no mercado brasileiro nenhuma apresentação que esteja lá disponível, então tem que ser manipulado, envolve uma série de situações. Então, a paciente faz o controle 2 meses depois que ela começou a reposição, para a gente ter certeza que os níveis estão fisiológicos. Mas é exatamente isso. Testosterona é hormônio, tem indicação e tem contraindicação. E lembrando só, que a forma de aplicação, né? A manipulação, apesar de ser manipulado, não termos uma formulação no mercado, o que é validado atualmente é sobre a via transdérmica, né? Sim, a via transdérmica é a única recomendada, nem via oral, nem intramuscular, nem adaptações de apresentações destinadas à terapia hormonal masculina que possam ser utilizados para mulher. A gente ainda não tem muita segurança, né? Bom, acho que esses temas foram bem importantes, né? E
concluir falando sobre a testosterona, o quanto isso tem ficado em alta agora, principalmente após as últimas mudanças com relação à reposição hormonal, especialmente via subdérmica. Acho que isso acabou entrando um pouco na moda e as pacientes têm dúvidas quanto a isso. Então, explicar, né, que pode ser sim utilizado a testosterona, explicar, né, que existe uma via onde foi estudado, onde a gente tem essa recomendação validada e que a dosagem inicial ela não entra como um diagnóstico, e sim como um segmento pós-tratamento mesmo, quanto à quantificação até para efeitos adversos e avaliar, né, a resposta dessa paciente durante o tratamento e a dosagem que a gente está instituindo para ela. Sim, e lembrar também que quando a gente fala que muitas vezes os medicamentos podem interferir, que sempre, né, nos casos que, como ginecologista atendendo a queixa sexual, a gente percebe a interferência de algum outro medicamento, que a paciente não vai deixar de usar o remédio, né, porque daí é como se ela tivesse que escolher, né, ou faz uma coisa ou faz outra, e não, a gente tem várias, né, a citar aqui pelos antidepressivos, a gente pode trocar, assim, digamos, a modalidade do antidepressivo para algum que seja mais dopaminérgico, menos serotoninérgico, conversar com o psiquiatra para fazer uma adaptação, ou até mesmo instituir um medicamento que a gente chama de antídoto, que seria uma associação que a gente usa muito, é a bupropiona. Então ela está usando um antidepressivo ao qual ela está bem adaptada e a gente não tem muita opção de troca para ele. Então associa um antídoto, que na maioria das vezes é a bupropiona, para contrapor um pouco aquele déficit, né, de dopamina, e isso melhora a resposta sexual. Ou seja, é tudo uma questão também quando a gente fala do uso de medicamentos, né, como a própria testosterona, que existem então outros medicamentos que a gente vai associando dentro do conjunto da avaliação da paciente para melhorar a sua função sexual. Então tá bom, acho que foi muito legal ter esse bate-papo sobre sexualidade. Queria agradecer pela participação e dizer, né, que a gente fica aberto aí caso alguém tenha alguma dúvida, e agradecer o convite da Sojipa também para trazer um tema tão importante, tão relevante no nosso consultório, em que a gente segue, apesar de falar muitas vezes sobre ele, acredito que continuamos sentindo ainda muitas dúvidas, e é isso que faz a sexualidade continuar, né, tendo cada vez mais descobertas, por que não? Porque a gente, apesar de sempre estudar a sexualidade, ela continua ficando ainda como uma incógnita, tem muitos pontos e outros vão surgindo, e a complexidade da resposta sexual feminina já diz muito sobre isso. Sim, foi um prazer, o convite da Sojipa foi muito bem recebido, né? E estar aqui com você, Camila, minha filha, falando desse assunto que eu amo e que eu acho que é tão importante dentro da realidade do nosso consultório, e é tão importante para a vida das nossas pacientes. Então, né, que cada vez mais a gente possa se dedicar a atender as disfunções sexuais e, com isso, ajudar as nossas pacientes. Então, gostaria de agradecer a sua presença até aqui e convidar você para os próximos episódios. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.